Certo, nessa situação aí, então faz um teste de percepção. Tirei 11, mestre. Beleza, com esse 11 tu percebe alguns sussurros estranhos, parece ouvir alguma linguagem inapropriada e uns jargões de fantasia incompreensíveis. Mas pelo que tu consegue entender, esse podcast aqui não é pra menores de 18 anos. Alguns dias já haviam se passado desde que a taverna meio bagunçada, que Johnny herdara, já se tornara uma coisa do passado. É muito bom ver que tudo está tomando forma. Dentro de alguns dias vamos estar inaugurando este lugar. Ele olha ao seu redor para um local já renovado. Ele avista Thorin e Percival que estão gargalhando sobre um assunto qualquer. Bem que Percival falou que D&D não era o assunto mais complexo que tinha neste livro. Ele nem se compara a este tema doido. Criação de mundos. Johnny volta a ler em voz alta, tentando assimilar o tema. Onde a mente dá forma à realidade. Onde cada nova ideia do Criador transforma o trajeto de todos que ali habitam. Mesmo que pense nos mais minuciosos detalhes, o destino, ainda assim, é incerto. Percival, percebendo a inquietação de Johnny, se aproxima. Vejo que finalmente chegou num dos assuntos mais complexos que já escrevi. Qual parte desse assunto você se encontra? Eu li tudo e mais um pouco, e ainda assim não entendi nada. Você consegue me guiar desde o início? Claro, mas não se esqueça da cerveja. Rapazes, antes de começarem, acho que tem alguém aqui na porta. Pois não, Thorin, faça o favor e veja quem é. É só um bêbado vagabundo. Primeiramente, eu gostaria de desejar a todos um bom dia. Me arranje uma cerveja o quanto antes. E um pedaço de carne pra eu me comer. Então se livra desse cara aí, Thorin. Johnny, pode deixar. Toda essa briga me deixou ansioso, Johnny. Vai, pega uma cerveja pra gente começar logo nossa conversa. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Contos e Canecos, mano. Eu sou o Rafa e tô aqui com meu amigo Gabriel. Eu sou o Gabriel. E então, o episódio de hoje, o que nós iremos fazer hoje, falar sobre hoje, Gabriel? A gente já falou sobre criação de personagem, já falamos do que é D&D, pra quem não sabe. E o que mais que eu preciso pra jogar um D&D, Rafa? O que tu acha que falta, além de eu saber o que é, saber um pouco das regras e saber do meu personagem? O que mais que faltaria pra gente jogar? Saber talvez qual que vai ser minha aventura, onde eu vou me aventurar, que lugar é esse? Perfeitamente. Será que isso tem a ver com o episódio de hoje? Talvez, né? E o episódio de hoje é justamente sobre isso, não é? Sobre criação de mundos, exato? É isso aí, porra. Vamos falar hoje sobre criação de mundos, cara. Que é, querendo ou não, né? São as coisas principais que você vai ter no D&D, né, cara? Vai ser o teu personagem, os personagens do teu mundo, a história que o mestre vai ter que criar, né? Mas tem um terceiro componente brutal aí, né? Que é realmente o mundo, porra. Que é o que vai vai definir o tom, o gênero, né? Da tua campanha. E já existem, né? Também, né? Quando eu vou começar a jogar hoje, eu vou jogar amanhã, daqui uma semana, né? Enfim, né? Logo eu vou jogar. Eu conversei com todo mundo gostou do D&D, o que é. Todo mundo já tá com ideia de personagem, já tá criando. Já estão bombardeando o mestre lá com coisas, né? Então, o que eu vou ter que definir são duas opções, né? Eu vou poder criar um mundo novo do zero ou utilizar um mundo já pronto que existe hoje em dia aí no mercado. Tem vários, né? Com diversos sabores diferentes, por assim dizer. E daí a pessoa tem que ter uma noção, né? Por exemplo, qual que é a grande vantagem, a meu ver, né? Eu, por exemplo, joguei todas as minhas campanhas de D&D, porque eu mestrei, na verdade, né? Não que eu joguei, mas que eu mestrei, foram todas no meu mundo.
E a principal, né, a maior vantagem, na minha opinião, é que simplesmente eu domino aquilo como ninguém, né? Então, eu criei tudo, cada detalhe, é tudo pensadinho, é tudo interessante. Na minha concepção, são os temas que eu quero botar, né? E diferentemente de um mundo já pronto, por exemplo, eu pegar um Forgotten Realms, tem seu valor, né? Que ele já tem todos os mapas feitos, já tem anos de lore. É mais fácil pra iniciar a jogar direto, mas no seu mundo tu tem mais controle sobre tudo, as informações, sobre mapas, como tá o ecossistema das cidades e tudo mais, já tá tudo pronto pra você, Exatamente. né? Um cenário já pronto, tu tem que se adaptar a ele, basicamente, aprender sobre ele, né? Isso, na minha opinião, né, na verdade, no meu caso não seria um problema, né? Mas ele é uma grande vantagem, por exemplo, se você tem um jogador que ele conhece aquele mundo, já joga naquele mundo antes que você, né? Daí você tenta fazer um negócio, por exemplo, e o jogador fala, pô, mas não é nesse caminho aqui, se fosse fazer o certo aqui do cenário, seria desse jeito. E daí, como não é o teu mundo, ele não tem como dizer isso, né? Ele não conhece, ele não sabe nada, ele é apenas um espectador. Então acaba tendo essa dinâmica aí principal pra mim, né, que é isso. E sem falar do que tudo que eu quero, né, como eu falei, são temas que eu escolhi, que eu quis, né. Então eu quero fazer uma cidade debaixo da água lá, eu faço. Eu quero fazer não sei o que, eu invento lá e acabou, entendeu? Eu tenho esse poder ali de criação. Não tem uma muito desculpa pra não... não tem uma desculpa pra não acontecer, né? Você pensa numa alternativa ali, contorna e vai Mas lá. é interessante o Cria. pessoal saber, né, que existem esses mundos já prontos hoje, né? Como a gente comentou, Greyhawk, Forgotten Realms. Greyhawk é foda achar um pouco sobre, né? Mas tem bastante aventuras, né? Já antigas. E agora o cenário oficial de D&D, do novo livro, né? Voltou pra Greyhawk pra comemorar, né? Se eu não me engano, 25 anos, 50 anos, nem lembro agora também. Então agora eles voltaram pra lá e talvez, né, vão vir por aí bastante coisas sobre o cenário. Mas existem, como eu comentei, né, Forgotten Realms que tem milhões de lore, né, milhões de histórias aí já criadas, né. Existem também outros mundos que nem Dragonlance, que é um outro mundo completamente diferente de D&D, tem coisas bem distintas. Um outro mundo que eu pessoalmente talvez seja o meu favorito, assim, do que não dos D&D, assim, entre aspas, né. Dark Sun. Cara, pra mim Dark Sun é insano, insano, insano. Mas qual que são as grandes diferenças desses mundos de um pro outro, né? É a temática deles, né? Que, ao meu ver, né, cara, é a coisa que você tem que definir e conversar também. É o conceito desse teu mundo, a ideia dele geral, né? Conversar com os teus jogadores pra ver se eles estão na pira de jogar nisso, né? Por exemplo, às vezes eu quero fazer um mundo que nem Dark Sun, que é muito focado em sobrevivência. Então, às vezes o meu jogador não quer isso, né? O meu jogador quer jogar um jogo mais tradicional de D&D mesmo, que seria já com cidades, né? Toda essa questão. Abrir lá e fazer o roleplay, ter NPCs e tudo mais, né? Não que Dark Sun não vá ter, né? Mas é algo completamente diferente um do outro, né? Então é interessante você definir o conceito desse seu mundo e conversar com o seu, seja ele um mundo pronto, né? Ou criado seu mesmo, e conversar com seus jogadores para ver que tá todo mundo no mesmo barco e embarcar todo mundo já pra frente, né? Exato, exato. A temática do seu era aquele lá dos dragões, não era? Do mundo que você criou pra jogar com a galera, né? O meu mundo em questão, cara, ele é um mundo pensado para se jogar D&D. Mas como eu falei, eu acho Dark Sun em si, né? Um cenário absurdamente legal. Porque eu não sou fã daquele negocinho Disney, cara. Eu não gosto daquele final feliz que todo mundo vence. Sabe? Aquele negócio meio paia. Sim, Pra felizes mim, para sempre. por exemplo, um dos meus jogos favoritos é Fallout, né? Até não sei se acho que eu nunca tinha comentado, eu tinha falado até sobre ele no episódio passado, mas nunca tinha falado isso, né? Porque é aquele negócio daquele mundo presente, característico, que você fala, pô, isso aqui é Fallout. Mas não é um mundo bonitinho, tudo certinho. Tem várias escolhas que às vezes você pode justificar um lado como o outro, né? Aquele tons de cinza, né? Não um mundo preto e branco, né? Mas o meu mundo, pelo menos no cenário atual que ele tá, né? Ele foi pensado nessa questão de D&D, né? Ele é um mundo com vários deuses, ele é um mundo para ter a questão das classes, né? Do paladinos e tudo mais. Ele foi essa questão mais tradicional, né? E o que eu penso nele, né? Por exemplo, né? Eu tenho ele da seguinte situação. No meu continente principal, que é onde a gente jogou até hoje, ou que eu mais tenho talvez até estabelecido, né? É um mundo normal de D&D. Mas existem outros continentes em que a coisa é completamente diferente, né? Então, são questões até interessantes para a pessoa sempre pensar, né? Talvez
não necessariamente naquele continente, outro continente vai ser diferente, mas talvez no passado desse seu mesmo continente, a mágica era proibida. Então agora a mágica está se regulando. Talvez por que é proibida? Talvez teve uma guerra mágica gigantesca que destruiu a civilização. Então são coisas que você tem que pensar, né? Mas antes de até mesmo, ao meu ponto de vista, na verdade, né? A primeira coisa que eu comecei, pelo menos com isso, né? A primeira coisa que eu fiz foi criar um mapa, cara. Porque depois que eu botei o mapa no papel ali, comecei a desenhar, os meus conceitos, as minhas ideias, elas vieram mais fáceis, primeiramente. E teriam coisas que eu não teria tido como ter criado se não tivesse feito o mapa. O mapa, ele mudou mesmo a perspectiva, né? Como que eu teria criado as coisas. O mapa, se diz uma escala mais continental, assim, ou um mapa específico de uma cidade específica, algo do tipo, ou tanto faz, é indiferente? Então, cara, exatamente. É muito legal essa tua pergunta, tá? O que que acontece? O continente em si foi o que eu fiz primeiro. Mas aí, pô, o que que eu fiz? Eu desenhei o continente do jeito que eu achei que tinha que ser. Na minha opinião, ficou bem legal, assim. Quando eu olhava um continente, por exemplo, na internet, feio pra caralho, assim, um negócio assim, né? Mas o meu, no meu gosto, né, tava bem da hora. Mas, tipo assim, era um continente, um papel em branco, um papel mais grosso, daqueles meio cartolina, né? Sim. E com várias bolinhas e nomes, mano. Então, tipo, era isso. Era isso. Era tipo assim, aqui são cidades, aí eu desenhei umas árvores, umas montanhas, e fiz os rios e a estrada. Então foi esse o meu primeiro mapa, mas não tinha conteúdo, eram só nomes, né? Então, porra, era legal, me inspirou muito, né? Eu tava no ânimo, né? Me inspirou muito de ir atrás, mas, como você falou, talvez começar por uma cidade fosse a questão mais certa, né? E existem o que o pessoal chama dos estilos de world building, né? De construção de mundo. Que seria o que eles chamam de o macro, né? Que eu começo do top down, né? Eu venho de cima. Começo lá com a criação do universo ou do continente, que nem eu fiz, e vou descendo a escala, né? Sim. Foi o que eu fiz. Mas existem outros mundos, por exemplo, que nem o mundo do Game of Thrones, né? O próprio Jorge já falou várias vezes, né? O escritor, né? O George Richard Raymond Martin, o George R.R. Martin, ele falou várias vezes que ele é um jardineiro. Ele planta uma sementinha e ele vê essa sementinha crescendo e vê para onde ela vai ir depois. Ou seja, ele não começa criando tudo, né? Eu lembro muito, isso me marcou muito, que ele fala que a primeira cena que escreveu todos os livros foi ele falando, o primeiro capítulo, realmente capítulo, né? Não o prólogo, né? Que tem no livro do Game of Thrones, que se eu não me engano, é o Jon Snow achando os lobos na neve. Ele acha os lobos na neve, daí tem um lobo mais separado, que acaba sendo o lobo dele, né? E daí ele fala assim... a primeira frase que ele escreveu que foi: eles encontram os lobos no meio das neves do verão. Ou seja, ele começou com essa frase, e dessa frase ele começou a criar o resto do mundo. Porque, pô, é um local em que neva no verão. Então, o que essa questão da neve no verão vai impactar nesse mundo, entendeu? Sim, já fala muito já sobre o lugar onde ele se encontra já direto, né? Sobre o motivo daquilo que tá acontecendo e tudo mais, que ele pode ir trabalhando depois já. Então, realmente, depende E muito diz do também estilo muito de construção sobre os de personagens. mundo da pessoa também, né? Por qual caminho ela quer seguir, por qual caminho ela segue mais, ela se sente mais confortável, né? É uma coisa que não vai ser construída da noite pro dia, talvez. Se você for um gênio maquiavélico, aí você consiga fazer, né? Mas pra mim foi uma questão que eu fui construindo ao longo de alguns meses. Mas eu fui estabelecendo essas ideias principais, né? Do continente, fui estabelecendo cidades que eu queria de qualquer jeito que estivessem presentes, né? Então, mas é algo que foi se modificando muito e se transformando muito, né? Com a necessidade que o meu jogo crescia. Eu coloquei os meus personagens em uma certa região, criei aquela região, e conforme eles iam explorando, né, eu ia criando as novas cidades, as novas culturas, tudo mais, né? Então, o que eu mais recomendo pro pessoal fazer é seguir desse padrão, né? Começar de baixo para cima, porque vai ter muito menos trabalho, né? Então, talvez criar aquela cidade que a pessoa tem, fazer bem definido, e a região ao redor, pontos de interesse, talvez ao redor, né? Mas e daí começar subindo dali, né? Sim. Eu acredito que vai ser o menos trabalhoso no final das contas, né? E daí você vai ter que começar a se preocupar com... Mas antes até mesmo de você começar a jogar, né? Você tem que, na verdade, se preocupar com questões macro do negócio, né? Por exemplo, quais são as raças presentes nesse seu mundo? São as raças padrões de D&D? São as raças que você quer uma raça especial? Ah, vai ser uma raça alienígena. Vai ser uma raça
não sei, modificada por uma raça superior. Então, são coisas que vão mudar muito o teu mundo, né? Outra coisa... Mas já dá pra criar isso já numa escala mais generalizada, sem se aprofundar muito em cada um deles, né? Só pra tu já ter noção de pra qual caminho você quer seguir na hora da criação desse mundo, né? Porque... Perfeitamente. E não só por isso daí, também por a questão de que você também não vai ser pego, que nem costumam falar nos ditados populares, não vai ser pego com as calças arriadas. Quando o seu jogo chegar essa situação na sua mesa, você já tem ela estabelecida, e isso dá um ar até mais místico para o mestre, né? Ele vai acabar, já pensei nisso, né? Tipo assim, vocês estão começando aqui agora, mas eu já tô lá na frente, entendeu? Já pensei nessa porra. Pois é. Então, tipo assim, e é algo que vai mudar também muito o gosto do teu jogo, né? Então, vamos supor que no meu mundo, que nem o mundo padrão de D&D, né? A alta magia existe, né? Então, às vezes eu não quero jogar num mundo assim, né? Eu não acho legal. Então, vai mudar completamente o mundo, né? Se você for pegar um mundo onde talvez o nível máximo do personagem seja o nível 5, vamos dizer. Esse é o nível máximo. Você consegue imaginar que isso vai ser uma questão muito mais sombria, esse mundo, né? Não vai ser um mundo que vão ter personagens, né? Tão, como é que eu vou falar? Tão megalomaníacos e super poderosos, né? Vão ser coisas mais pé no chão, né? Então, talvez um personagem nível 8 ia ser um destaque absurdo, digamos assim, né? Sim. E também, só pra complementar aquela parte ali de por onde começar, às vezes é até interessante já deixar essas paradas mais generalizadas, pensada, e ir criando a partir mais de micro, né? Você comentou, né? Tipo, uma cidade, mas vai expandindo e tudo mais. Até pra não cair naquilo lá que você tinha comentado no primeiro episódio, no primeiro vídeo que a gente gravou do que é RPG, né? De se aprofundar muito em detalhes e se perder muito nesses detalhes que talvez nem precisariam por agora, né? Pode deixar mais pra frente, mais depois, e trabalhar mais do que é mais importante por hora. Né? Ou talvez nem vão ser necessários, né? Que nem, por exemplo, o que o pessoal costuma muito acontecer, né? É o que a gente chama da doença do criador do mundo, né? World Building Disease, que é o termo em inglês, né? Mas o que acontece? Eu vou pensar assim, pô, vou criar o mundo aqui, eu vou fazer o melhor mundo possível, vou fazer o continente, eu vou estudar aqui. Uma coisa que é engraçado ser falada, mas acontece muito, né? Você aprende muito sobre tudo quando você cria um mundo, né? Você aprende sobre linguagem, eu pelo menos aprendi. Você aprende sobre geografia, você aprende sobre culturas, você aprende sobre tudo porque quando eu vou criar uma cultura, eu tenho que entender essa cultura. Quando eu vou criar um império, eu tenho que entender o porquê que esse império existe. Então, pelo menos eu, quando faço, eu faço dessa forma, pra ser algo mais crível, né? Sim, claro. Então você acaba querendo ou não... Fica mais fácil até de criar também, né? Mas aí o que você acontece? Eu vou criar aqui as rotas comerciais, porque talvez o meu jogador pergunte, ou talvez eu vou, agora, criei as rotas comerciais, mas, será que não é legal eu ter aqui o estilo da moda que esse império usa? Então você vai sempre achando uma coisinha, sempre vai ter. É impossível você criar tudo, pelo menos não sozinho, né? Mas ou em pouco tempo, digamos, para jogar mês que vem. É impossível, pô. Você não vai ter tempo hábil. A rotina que o taverneiro e o escriba estão fazendo uma taverna agora, tá ligado? Não tem necessidade de criar isso pro mundo. Então, quando você vai sempre achar um detalhe a mais, né? Uma coisinha a mais, uma linguagem, eu quero criar uma linguagem. Pô, não tem necessidade, pô. Começa a jogar, né? Primeiro, minha dica de ouro, né? Se eu estivesse olhando no passado para mim mesmo, fazendo tudo aquilo, né? Não era necessário. Talvez era necessário eu ter pensado numa região, elaborado ela melhor e feito aquilo. Eu fiz algo muito mais macro. Porque na minha cabeça era o seguinte. Não tem pra onde os jogadores vão começar aqui e vão... Pra onde eles vão ir? Eu não sei, entendeu? Então eu meio que criei tudo. Criei já vários pontos de interesse e criei o continente e pensei, pra onde eles forem eu tô preparado. Mas não necessariamente era necessário. Porque o mestre, querendo ou não, ele controla a narrativa. Então o jogador fala assim, cara, eu vou sair andando aqui pro norte e vou andar até chegar no continente. Vamos supor que é uma região que eu não tenha tão definida, né, digamos assim. Você pode botar um empecilho pra ele, talvez ele foi atacado. Se você entrar num combate de D&D, um mestre já sabe, né, que quando você entra no combate você vai ficar ali no mínimo 1 hora, no mínimo. Se você tem 4 jogadores, botar 5 bandidos pra brigar com eles, você vai ficar 1h30 no mínimo pra mais. Então, talvez ir evoluindo com o tempo, né?
Porque, eu não quero que eles estão indo pra um lugar que eu não pensei em nada, eu não sei nada, não tô preparado, digamos assim, né? Talvez eu poderia ter botado um empecilho desses, ou talvez eles arranjaram uma confusão com alguém, ou talvez entrou algum elemento a mais que virou eles pro outro lado, tentei levar eles pro outro lado, não foi. Aí talvez essa questão do combate fosse uma solução, né? Colocar algo ali que vai fazer jogo, que é divertido, querendo ou não. D&D é isso também, né? É o combate. É um dos pilares fundamentais de D&D, né? Mas talvez controlar melhor essa narrativa, né? Talvez eles começam a viagem e essa viagem vai ser longa. Então eles estão indo pro norte, daí até lá, acabou a sessão, vocês jogam, na próxima vez você elabora mais o norte, talvez. Então a dica que eu faria pra mim, talvez, se eu voltasse no passado e tivesse essa oportunidade, seria isso, né? Pensar na história central, o que eu ia querer focar, querendo ou não, é um dos elementos principais, é a história, né? O plot da situação, né? E daí elaborar ali ao redor, aquela região, e daí tentar controlar melhor essa narrativa para não deixar ela fugir muito para longe. Porque, querendo ou não, né? O mestre, ele pode dar... É legal, né? Que o mestre sempre dê a liberdade pro jogador, mas existe muito isso dele querer... talvez, às vezes, barrar um pouco essa liberdade sem que o jogador perceba, não necessariamente, né? Claro. Isso vai muito também de tempo e da experiência que o mestre vai adquirindo também com o tempo, né? Pra ele saber os momentos ideais pra fazer isso, que são necessários e onde não são necessários. Então... Exatamente. Isso você não tem jeito, né? Você vai aprender jogando. Então, o principal mesmo. Acha teu grupo de amigos, cria teus personagens, define o gênero, né? Como é que vai ser desse teu mundo e comece a jogar. E Pô, eu tinha uma... Você comentou ali do tema, né, de sobrevivência, de D&D padrão, eu fiquei em dúvida, tipo, o que vai ser diferencial de um tema de mundo de sobrevivência ou de D&D padrão? O que diferencia eles? Então, eu ia até comentar um pouco sobre isso, né, definir o gênero, falar um pouco melhor sobre isso do teu mundo, né. Vamos supor, que nem o mundo de Dark Sun, né. Você tem uma noção do que é o mundo de Dark Sun? Você sabe alguma coisa sobre? Tenho nem ideia, mas pelo que você comentou... Da minha percepção, pelo nome, parece ser meio tipo algo mais pós-apocalíptico, digamos assim. Cara, é como se o Mad Max tivesse um filho com D&D e é um mundo estabelecido onde o vilão venceu. O Dark Sun é basicamente isso. Não existe herói, não existe o bonzinho, existem pessoas tentando sobreviver. Isso é Dark Sun. Então, o que acontece? O mundo foi destruído, foi vencido pelos chamados Sorcerer Kings, né? Os reis feiticeiros, eles dominaram o mundo e eles... Dark Sun, ele tem uma temática na questão da mágica, que é até interessante referente à criação do mundo que a gente está falando, né? Quando alguém lança uma magia em Dark Sun, ele pode escolher destruir a região ao redor do mundo. Por exemplo, a vida, sugar uma outra pessoa que está próxima de mim, ou talvez uma planta, e usar a força vital dessa vida para potencializar a minha magia. Então, o que acontece é que esses Sorcerer Kings, né, eles destruíram muito a região, né, para ganhar poder próprio, e eles são... agora eu não sei como é que seria a tradução em português, mas se eu não me engano no livro é Defiler, né? Eles destroem a região, e eles acabam sendo muito poderosos. Então, basicamente, quanto mais mal, entre aspas, você está disposto a ser, mais você vai prejudicar o seu ambiente e mais poder você vai ter. Então, eles... Trocar energia vital por poder, basicamente. Eles acabam destruindo o Dark Sun, ele se passa em todo um deserto, o mundo inteiro é um jogável, né? Que pelo menos é apresentado pra gente, é um deserto. E, assim... é muito, muito diferente de um mundo de D&D normal. Então lá, talvez uma skill de sobrevivência, por exemplo, é muito mais importante do que talvez saber, vamos dizer, uma diplomacia, porque você às vezes vai ter que procurar comida no deserto, vai ter que se proteger do calor. Então são coisas assim que, como eu falei, o vilão venceu. E as cidades de Dark Sun, elas são muito controladas por esses Sorcerer Kings, né? E fora é devastação, porque o mundo inteiro é devastado, né? Então, como eu falei, essa pequena mudança ali da questão de como a magia funciona, olha o que ela não impactou no mundo e o que ela não impacta como que vai ser esse jogo, né? Ela acaba guinando o jogo pra ele ir meio que pra um outro lado, assim, né? Sim, deixa um objetivo mais específico, um modo de jogo mais específico, no caso, também, né? O Dark Sun, né, como eu falei, ele é algo muito, muito legal, né, na minha opinião, mas a Wizards hoje em dia não acaba gostando porque ele acaba tratando de temas como escravidão,
vai ter muita tortura, né? Muita opressão. Então também... Aborda assuntos mais pesados, né? É, Que daí às vezes não se encaixaria tanto no público. é que hoje eles não mais querem jovem, isso, né? Hoje eles são friendly, é família e não sei o quê, e é bonitinho, D&D colorido. E daí, por exemplo, uma das coisas que acontece em Dark Sun é que os elfos, né, que são normalmente essas raças, como eu vou falar, mais nobres, assim, né? As raças mais snobs, entre aspas, né? Mas que elas são as raças mais, como é que eu vou falar? Talvez éticas do mundo, entre aspas, né? Pode ser muito mudado Aham. isso. Mas, por exemplo, um alto elfo, ele tem muito orgulho, né, de ser um alto elfo. Em Dark Sun, ele é uma tribo nômade que fica saqueando as cidades. E, por exemplo, quando um elfo vai à casa lá em Dark Sun, né, vai arranjar um parceiro, ele sequestra um elfo da outra tribo. E daí, tipo assim, se a mulher gosta do cara que foi que sequestrou ela, ela vai tentar fugir. Ela vai ter que tentar fugir pra voltar pra tribo dela. Mas se ela gosta dele, ela talvez não vai tentar fugir tanto assim, entendeu? Aí se ela não Caralho. gostou do cara, ela vai tentar fugir muito. É meio que essa a ideia de Dark Sun. Então tu consegue ter até um porquê, né? Que isso não é tão bem visto assim pela Wizards, né? Olha essa porra, né? Sim, sim. Mas- Não, um mundo bem mais sombrio, caótico e ferrado no que tá acostumado. Mas é algo que eu digo, que sempre falei, né? Na verdade, nunca falei aqui nesse podcast, mas sempre falei pra meus amigos e tudo mais, né? Porque você não tem como julgar o passado, né? Por exemplo, pô, lá em 1500 o pessoal não tomava tanto banho, tomava banho uma vez por semana. Porra, claro, porra, era um trampo do caralho, ter que ir lá carregar balde por balde, trazer pra casa, pra botar na casa, todo mundo tomava banho com a mesma água, digamos assim, né? Eu não tenho como julgar, porque, porra, é outro universo, é outra coisa, ainda mais que é uma ficção, né, cara? Não tenho, como é que eu vou julgar uma ficção, entendeu? Sim, exato, exato. Mas talvez no seu mundo, né, cara? Talvez o seu mundo ele funcione diferente. Talvez o mundo tá morrendo, que nem Dark Sun, ou talvez a magia tá se acabando. Tá entendendo? Então, Dá pra mudar também, tipo, essa temática no meio? Por exemplo, né? Citar um exemplo. Começou como um mundo de fantasia normal, mas o mundo tava meio estranho, acontecendo umas coisas. E talvez no meio da campanha ali foi mudando pra essa temática mais de sobrevivência. Tipo, que nem você comentou, o mundo tava morrendo. sim. Começou a aventura a descobrir por que tá acontecendo e tal, daí morreu o mundo e mudou totalmente a temática da aventura e da jogabilidade. É possível isso acontecer? Porra, cara, é até o próximo tema que eu ia puxar aí, né? Inclusive que eu ia estar comentando. E exatamente o que vai, ao meu ver, deve acontecer, né? Tem um cara muito. Que eu me inspiro muito, pelo menos. Hoje em dia eu não tô mais tão focado nisso, né? Não tô mais vendo tanto eles. Mas existe um grupo, né? Um duo, que é o Jim Davis, que é um gringo, né? E o Pruitt, o Jonathan Pruitt, se eu não me engano, que eles fazem. Jogam D&D há milhões de anos, desde a talvez primeira edição, não faço a mínima ideia, na verdade. Mas eles jogam D&D, e um dos mundos que eles jogam, inclusive streamado isso, tá? Só que você tem que saber falar inglês, obviamente, porque como eu falei, são da gringa. E esse mundo deles, cara, eles jogaram uma campanha num mundo que sempre existiu deles, e o vilão venceu, cara. Tipo assim, o vilão, sempre acontece isso, né? E já aconteceu isso na minha sessão também, mas não era um vilão a nível... O vilão final da campanha, digamos assim, era um vilão menor, Sim. né? Mas o vilão chegou pros jogadores e convenceu eles, cara. Começou a conversar com eles, explicar o motivo deles. E, tipo assim, falou assim pra eles, ó, cara, se juntem a mim, não me destruam, porque essa aqui é a minha visão. E naquele mundo foi exatamente isso. O vilão venceu, porque os jogadores não quiseram lutar com ele, se aliaram a ele. Então, o mundo Acharam mudou. justa causa e mudaram de lado. No caso dele, se eu não me engano, cara, era um vampiro que ele dominou, ele parou o sol e transformou em noite eterna e o mundo começou a morrer por isso. Então, virou meio que um cenário pós-apocalíptico, né? E daí, naquele mundo lá, até é engraçado a gente citar esse exemplo, né? Ele é uma região totalmente destruída. Se eu não me engano, eu posso estar falando muita merda aqui, mas se eu não me engano, era isso que faz muitos anos que eu vi também. Mas era tipo assim, Sim. um mapa da região conhecida. E tipo assim, os jogadores estavam explorando essa região. Mas era algo muito micro. E daí ele foi se criando e se tornando maior conforme eles foram explorando, né? Conforme a história necessitava. Foi progredindo, interessante. Mas interessante. é legal isso daí, né? Sempre você ter esse input, né? Essa mudança. Porque querendo ou não, o jogador, ele vai construir o mundo junto com o mestre, né? Então, o jogador vai acabar influenciando e impactando esse seu mundo. Seja você querendo ou não, né? É algo que vai acontecer. Talvez,
vai fugir um pouco às vezes do seu controle, mas se eles quiserem se aliar ao vilão, você vai ter que progredir a história de acordo com isso, né? Querendo ou não, né? Eu acredito que Exato. normalmente não vai acontecer isso, né? Normalmente, às vezes o vilão venceu também, né? O vilão venceu a campanha, e daí talvez a campanha seguinte seja eles lutando contra esse mesmo vilão, e daí esse vilão venceu de novo. Aí você vai fazer de novo uma terceira história, digamos assim, dessa porra. Não, mano, o vilão venceu, consequências estão aqui, entendeu? Uhum, exatamente. É aquilo que a gente comenta, né? Tipo, é difícil a gente pensar que o vilão final vai perder, porque a gente já tá acostumado a sempre os heróis ganhar, mas é interessante se você já ter algo meio preparado por cima ali do que pode acontecer, né? Caso o vilão ganhe, né, o final da campanha. Cara, eu, pelo menos, sempre penso que quando eu desisti de criar meu mundo, né? Cara, o vilão vai vencer e acabou, e vai ser o mundo totalmente destruído, e é isso aí, mano. Tá ligado? Mas assim, enquanto eu estiver jogando D&D, enquanto eu estiver vivo, como eu falei, eu não gosto muito do final feliz, né? Mas o mundo vai ser o mundo padrão de D&D, vão ter os deuses. Eu sempre boto muita mudança, né? Meu mundo, ele é muito, digamos, bem diferente mesmo do D&D padrão, né? Eu criei uma própria história, bem elaborada. Mas eu sempre tento mudar algumas questões. Mas sempre focando nisso do D&D, né? Eu gosto de dizer que tudo que tem no livro quinta edição, que lançarem, vai caber no meu mundo. Porque talvez não seja no continente atual, talvez seja num outro continente, uma raça nova que eles botaram lá. Talvez essa raça num continente mais desconhecido. Mas talvez um personagem dessa raça veio para esse continente. Então você consegue, né, adaptar sempre e tá criando isso. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, cara, é um continente ter uma questão diferente da outra, né? Eu vou falar um pouquinho agora do meu mundo só para o pessoal ter uma noção, né? Mas, por exemplo, eu tenho o continente de Arthos, que é o continente quinta edição, pô. Vai ter Dragonborn, vai ter anão, vai ter elfo, vai ter tudo, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo, vai ter tudo lá. Mas daí depois... As raças que a gente já conhece oficiais, no Não, caso, né? o livro quinta edição inicial ali, aí vai ter outros continentes que vão ser o que eu gosto de pensar como, pô, meio que até gamificando a situação, né? Como uma DLC ali que lançou e trouxe uma raça nova. Talvez naquele outro continente essa raça tá lá presente, entendeu? É o que eu gosto de pensar. E eu tenho alguns continentes já estabelecido isso. Por exemplo, um continente mais chamado Nuriel ali, né? Ele já tem outras raças ali. São as raças, por exemplo, dos tabaques e outras questões assim, né? Então, e também eu gosto de fazer a história separada desses continentes. Por exemplo, um dos meus continentes, ele é muito focado em a proibição da magia. Que nem até um exemplo que eu falei ali, por causa de uma guerra arcana que aconteceu, essa magia é muito regulamentada hoje. Então, no outro continente já é mais o D&D normal, que a gente conhece, que a magia é livre, todo mundo usa, tudo mais. E daí tem um outro continente, por exemplo, que é Baastor, um continente que eu tô até criando ele atualmente. Ele tem pouquíssimas cidades. Ele tá na influência de uma que eu chamo de falha mágica de Baastor, né? Então, o que acontece? Lá, a magia funciona completamente diferente. São poucas cidades porque ele é de uma devastação cósmica que aconteceu, uma guerra cósmica mesmo, entre os titãs e os deuses, né? Então, não vou entrar aqui no porquê, mas isso acabou destruindo um pedaço daquele mundo. Os titãs estavam tentando destruir o mundo e um deus original mesmo, um deus verdadeiro, né? Ele impediu esse titã, mas a cicatriz dessa batalha está presente nesse continente. Então, todas as cidades quase destruídas, acho que tem 6 ou 7 cidades no continente. E daí esse continente é cheio de monstruosidades, deformações, bichos medonhos, assim. E essas cidades estão lá só tentando sobreviver. Então tu consegue entender que como que, por exemplo, o continente de Arthos, que é o padrão de D&D, é completamente diferente de Bastor. Então, eu quero jogar hoje um negócio mais diferenciado aqui e tal. Consigo ir para esse continente ali e fazer essa questão, né? Então o mundo realmente é algo impossível, como eu falei, de você criar tudo, né? E sempre vai ter algo a mais, né? Talvez um continente novo. Isso é até interessante, pois esse de continente novo pra trazer raças novas e tudo mais. Até, por exemplo, se algum jogador, né, quiser jogar com uma classe nova, sei lá, vocês querem criar uma classe nova do jogador junto com o mestre. O mestre, pra encaixar isso no mundo já criado, ele pode até trazer isso de algum outro continente, né? Por exemplo, sei lá, Artífice, não existe uma classe de Artífice perfeito. Um bom exemplo. no D&D, né? Tem. O Artífice, se eu não sei se ele entrou oficial, mas com certeza tem o Unheard Arcana disso, né? Eu acho que oficial mesmo não veio, não. Mas o Unheard Arcana com certeza tem. Interessante. Mas, por exemplo, vamos usar ele como exemplo, né? Tipo, talvez não é algo tinha proeminente pensado nele naquele no continente. mundo.
Exatamente, mas aí esse personagem pode ter uma origem de outro continente que veio pra esse dali onde eles estão pra se juntar no grupo, sabe? Então, tipo, é interessante até isso, o jogador pode ajudar o mestre na construção de mundo, né? Com o seu Sim. personagem. É até um exemplo que acontece, se eu não me engano, no Critical Role, né? Tem o Percival lá, que ele é alguém que ele descobriu as armas de fogo, entre aspas, né? Sim, Então ele acaba tendo essa questão. Não é algo proeminente, mas é algo que com certeza vai impactar naquele mundo, né? O que eu gosto de pensar é que sempre vão ter esses detalhezinhos de um continente pro outro, né? Pra trazer esse gosto diferente, entre aspas, do D&D ali, né? Um elemento novo, algo diferente. Eu tenho um mundo também, por exemplo, como eu comentei, né? Que ele é um continente normal, que a gente tem hoje, digamos assim, imagina a América do Sul, né? Vamos dizer assim. A América do Sul existe ali, e daí o que aconteceu? Como teve essa batalha entre um titã e um deus, que nem eu falei, né? Essa batalha, eles chegaram... os titãs queriam destruir todos os planetas, né? Não vem ao caso o porquê, blá, 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 mas, enfim, eles queriam destruir todo o planeta. Todos os planetas do multiverso. Os deuses impediram. caralho. Então, o que acontece? Esse continente foi onde eles brigaram. Eles literalmente encostaram no planeta durante essa briga. E esse continente ele foi totalmente estilhaçado. Ele é chamado de continente estilhaçado, né? É o Shattered Continent, né? Que eu chamo. E daí ele acabou sendo várias ilhas. Então, esse continente, ele é totalmente focado mais em navegação. Um negócio mais pirata, entendeu? São vários pequenos assentamentos que eles fazem mais essa questão do navio, ele é muito mais proeminente lá. Até por uma questão do próprio continente em si, né? Sim, já criou outra mecânica pra campanha já, né? Naquele Isso, pô. momento da campanha. que Isso os que é jogadores se encontram. o legal do D&D, né? Ele se adapta muito bem, ao meu ver, né? Ele se adapta muito bem a qualquer tipo de situação, assim, que você for jogar. Vou jogar um negócio mais pirata, dá pra fazer. Tem que criar alguma coisa, né? Talvez existam alguns já cenários que tenham isso, né? Mas talvez eu já possa usar o D&D, eu consiga adaptar ele, né? Pra mim ele se encaixa bem em qualquer tipo de situação. Ele pode ser usado no fantasia alta, steampunk, vamos botar essa questão das navegações, né? Ou talvez algo mais grimdark, né? Mais tipo fantasia baixa, né? Então você consegue ter também ali essa questão do D&D ali. Eu acho que ele se adapta muito bem a todos os cenários que a gente tem hoje, né? Não, interessante. Antes de continuar, vamos fazer um descanso curto e logo estamos de volta. Após meia hora de conversas que enlouqueceriam qualquer pessoa normal, eles param por um breve momento. Mas vem cá, Percival. Quando foi que você começou a escrever sobre essa loucura? Esse foi um dos últimos assuntos que escrevi com a Sra. Lavender. Logo após começarmos a pesquisar sobre isso, ele desapareceu sem falar nada. Acho que foi demais até para ele. Será que ele não... O quadro mágico começa a brilhar, interrompendo a conversa. Atenção, aventureiros e amantes de histórias de plantão. Aqui quem fala é o seu anfitrião favorito, o Mestre Mágico, diretamente da Vox Limeriae Arcana, sua estação de transmissão mágica preferida, sempre trazendo as notícias mais quentes da nossa capital. Hoje eu tenho um anúncio especial vindo diretamente da taverna Contos e Canecos. Após um breve período de descanso, nosso querido ponto de encontro estará de volta, renovado e sob nova direção. É com você, aprendiz arcano! E tem muito mais! Agora a Taverna Contos e Canecos tem novidades. Se você deseja apoiar o nosso trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos, visite nosso Patreon. Junte-se à nossa comunidade no Discord e não se esqueça de nos seguir no Instagram. Para mais informações, consulte a descrição do vídeo. Se você acha que tem algo a contribuir com nossa empreitada da nossa taverna favorita, envie um corvo para contato@gmail.com. E não se esqueça, nos diga se gostou de tudo o que ouviu até aqui. Comente e compartilhe para ajudar a taverna a crescer ainda mais. Fiquem ligados, pois muitas surpresas estão por vir. E ainda mais, ouvi rumores que a taverna já está finalizando todas as contratações. E parece que se tudo correr bem, a taverna será inaugurada novamente na próxima semana. Logo esse estabelecimento estará aberto novamente. Acredito que não devemos tratar deste assunto com os clientes.
Tem razão, é um assunto complexo demais. Vamos deixar só entre nós até sabermos mais a respeito. Mas acredito que ainda não terminamos tudo que tem no livro. Onde estávamos mesmo? Ah, claro. Estamos de volta do descanso curto e bora continuar aí a conversa. É isso aí, então. Estamos de volta e eu vou querer agora, nessa sequência, cara, eu vou querer fazer um negócio um pouquinho diferente. Deixa eu te explicar um pouquinho melhor o que que vai ser. Então, mano, vamos voltar ali, né? O que que eu queria falar pra ti, ó. Eu vou ler pra ti aqui um texto que eu fiz. É um texto até um pouquinho grande, eu não sei nem se a gente vai usar no episódio, mas eu quero ler porque realmente eu acho que é interessante, né? E daí vai ser um tema até que eu vou seguir aqui, mas depois eu quero falar um pouco sobre essa questão dos deuses, né? Tranquilo, tranquilo. Ó, o nome do texto é A Última Dança dos Praeentia, que seria os primordiais, tá? Praeentia são tipo uma espécie de deuses? Seriam os primordiais, antes mesmo dos deuses. Vai entender um pouco melhor. Tá. No princípio, o universo foi forjado quase que infinitas vezes pelos primordiais, os Praeentia. Cada nova criação refletia a anterior, mas sempre maior, mais bela e mais complexa. No entanto, ao fim de cada ciclo, uma inquietação se erguia entre eles, uma insatisfação paralela com o silêncio, nascida do marasmo da eternidade perfeita. Assim a obra era desfeita e a dança recomeçava. E assim foi durante períodos de tempo inimagináveis por qualquer mortal, até que em um lampejo de verdade isso mudou. Eles perceberam que a insatisfação não era provocada apenas pela vontade de superar sua obra anterior, mas da necessidade de companhia. Outra vez a criação foi desafiada, quando a rainha da necessidade, um dos primordiais, né, Volens Veli, cantou a mais longa de suas canções e a imperadora da terra, Mons Eunti, dançou como o imperador do fogo, Caldi Domine, acompanhados pelos seus irmãos, os imperadores do ar, Caelis, a Emulator e a imperadora das águas, Aestus Matar. Juntos, seus movimentos formaram todas as estrelas e os mundos que até hoje podemos contemplar. Enquanto ainda completavam a nova criação, sob a tutela dos mais poderosos de todos os primordiais, o Senhor do Tempo, Edax Omnia, seres hoje esquecidos por qualquer mente existente criaram a última peça que faltava para que sua obra se completasse, os Deurzum Altior, também chamados de deuses antigos. Estes novos deuses, com a ajuda dos escultores de carne, esculpiram e moldaram a própria essência da vida como conhecemos, espalhando incontáveis civilizações por meio dos mundos outrora vazios. Qual o propósito de tudo isso? É entreter aos primordiais, permitindo-lhes experimentar ao mesmo tempo incontáveis novas histórias. Por um grande período de tempo, os primordiais ficaram admirados com a nova capacidade de viver todas essas novas vidas do universo ao mesmo tempo. As novas perspectivas dos mortais fizeram toda a experiência, apesar de extremamente limitada, possuir um sabor diferente e muito mais intenso. Aqueles que mais gostavam da criação foram o Mestre da Luz, Satus Lucens, juntamente com o Mestre da Escuridão, de Alentur Tenebris, seguidos pelo Mestre da Ordem, Lex Vessalium, e a Mestre do Caos, Turbat Licentia, pois sentiam imenso prazer em influenciar as vidas mortais, como peças de um grandioso tabuleiro cósmico. Porém, seu fascínio não tardou a dissipar. Como dito pelo Mestre da Escuridão, apesar do deleite com toda a destruição e mortes desnecessárias, está se tornando monótono mais uma guerra por um amor ou orgulho. Não muito tempo depois, decidiram recriar tudo pela última vez, incluindo os Deurzum Altior, seriam os deuses antigos. Ao erguerem as mãos para recriar tudo, dessa vez os primordiais viram-se pela primeira vez desafiados. Erguiam-se diante dele os seus filhos. Esses traziam junto de si o poder da recente adoração dos incontáveis mundos. Pela primeira vez, entre todas as reconstruções da realidade, o Senhor do Destino, Iter Liber, riu, pois somente ele sabia aquilo que estava por vir. Quando você está criando um mundo, né, cara, você pode ir tão alto, que nem eu fui, por exemplo, e criar essa questão do universo lá, criação primordial, um mito do conto da criação, né? Pois é. E você pode também ignorar toda essa porra, né? Mas eu criei um pouco, falei um pouco disso, né? Porque a criação de deuses, né? A influência, na verdade, que os deuses vão ter nesse seu mundo é de extrema importância. Porque você vai ter o paladino,
você vai ter o clérigo, você vai ter todas as classes que são influenciadas por isso, né? Sim, que estão ligadas a divindades e tudo mais, né? Então faz sentido ter esse cenário mais geral criado um pouco, né? Na minha construção, né, eu criei da seguinte forma. Os deuses antigos, eles vencem os primordiais, né? Então, o que acontece? Muitos dos mundos se perderam, né? Por exemplo, hoje, quando a gente está aqui na Terra, né, digamos assim, quando a gente olha para as estrelas, a gente não vê um mundo habitável, né? No meu mundo é explicado isso como a Prima Bellum, né, que seria a Primeira Guerra. Então, o que acontece? Os primordiais, eles criaram os titãs, e os titãs começaram a destruir a criação em todos os mundos. Por isso que hoje você encontra vida em um planeta e talvez em outro a bilhões de anos-luz de distância, né? Algo absurdo. Então, porque essa vida foi destruída, né? E daí hoje você vai ter, nessa minha construção, né? Você vai ter os mundos que existem hoje no multiverso, né? Você vai ter lá Forgotten Realms, você vai ter Atas, você vai ter o meu mundo, que é chamado, eu chamo de Orbis Samissa, né? Mas você pode ter diversos outros mundos. Eu tentei criar uma cosmologia que faça sentido, digamos assim, né? Mas não necessariamente você precisa disso, né? Mas uma coisa que deve ser, sim, considerada é o papel que os deuses vão ter nesse seu mundo. Por exemplo, o Dark Sun, ele é, em teoria, um mundo cortado do multiverso, né? Isso muda um pouco em algumas edições, né? Às vezes é muito difícil chegar lá, às vezes é impossível, né? Então eles mudam um pouco, eles brincam com isso. Mas a questão é que os deuses, eles não têm acesso àquele mundo. Então aquele mundo destruído, tenebroso lá, ele é cortado dos deuses, o que torna ele ainda mais mais ferrado que o normal, mais brutal, entendeu? Pô, interessante. Mas é algo que você deve considerar, né? O que eu faço no meu mundo, né? Eu sempre achei D&D, pô, meio estranho, mano. Porque você vai ter lá, né? O deus do amor, o deus da água, o deus dos mares, né? Então, eu sempre achei isso um pouco medonho, né? Tem gente que talvez vai gostar mais, eu já acho meio estranho. Mas eu tentei criar os meus deuses, eles não são deuses verdadeiros. Eles são mortais que subiram, né? Ascenderam aos deuses e eles escolhem um aspecto para representar. Então, por isso que você tem o deus do amor, o deus da matança, o deus do não sei o quê, o deus do medo. Então, eles escolhem um aspecto e conforme as pessoas fazem essa questão, fazem orações para eles ou praticam o próprio ato que eles são, né? Por exemplo, o deus da matança. Se eu vou lá e mato alguém em nome desse deus, esse deus ganha poder, né? Sim, é como se tu estivesse reverenciando ele já. Exatamente, dando poder a ele, né? Então são coisas que talvez você tenha essa necessidade de pensar, né? Não necessariamente, mas vamos supor que eu vou jogar aqui, vai ser um mago, um guerreiro, e vai ser uma porra de um como é que é? Um warlock, e vai ser o que mais que é? O sorcerer, esqueci, o feiticeiro. Aí você vai ser essas classes. Pô, nenhuma delas é classe que tem um deus, né? Talvez vai ter lá um deus, Sim. mas não necessariamente vai ser uma classe focada nisso. Então talvez é algo Sim. que na criação do mundo eu não tenha que me preocupar tanto no início. Mas não, pô, eu quero fazer. Porque eu vou ter um paladino e eu vou ter um clérigo. Vão ser algo interessante. Primeira coisa que eu falaria, pergunta pra esse jogador qual deus que ele quer seguir. Talvez seja um deus de Forgotten Realms, digamos assim, ou um deus de Greyhawk, ou um deus de outra campanha. E talvez faça sentido essa campanha, esse deus existir no seu mundo, e você utilize ele. Ou você apresenta pra ele, não, são esses deuses aqui que eu tenho, né? Então a pessoa vai procurar um deus ali que se encaixa mais com o deles, ou até mesmo criar um novo. Talvez crie um deus mais Exato. obscuro, um deus Que começando nem agora. tu comentou, tipo, pelo aspecto, às vezes que nem o deus da matança, tá ligado? Se ele quiser seguir, não pelo deus, mas por um aspecto que ele quer seguir, como um paladino, daí talvez algo que se encaixa ali nesse estilo de jogo que ele quer fazer. Perfeito. Eu sempre gosto, né, de fazer como é que eu vou te falar? Uma classe que tá com esse underdog, né? Esse deus que seria alguém mais desconhecido, assim, um negócio mais obscuro, né? Sim. Entre aspas. Mas aí vai de cada um, né? Eu quero seguir o maior deus, o mais poderoso, blá, 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 blá. Mano, é D&D, cara. Você literalmente pode tudo o que você imaginar. Mas são coisas que eu diria que é muito interessante o mestre pensar como que funciona a magia. Talvez a magia era muito proeminente, a magia tá acabando. Ou vamos dizer que só algumas pessoas podem lançar magia. Então, por que só algumas pessoas podem lançar magia? Porque blá, 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 blá. Então, tudo que você criar, essas questões principais, assim, do macro mesmo, né? São coisas que talvez você tenha que pensar para justamente vai dar uma característica, né? Uma questão superior ali pro teu mundo, né?
Exato, tudo já vai ajudando um pouco a deixar ele mais vivo, né? Se tornar mais real, entre aspas. E daí já também, né? Isso talvez você já pense um pouco, eu quero contar uma história. Quando eu criei o meu mundo, cara, eu queria fazer o seguinte, literalmente foi isso, tá? Eu vou falar porque é interessante. Eu queria um mundo em que meus jogadores fossem, porra, brigar com dragão, porra, tá ligado? Então, por isso que a minha primeira campanha inicial foi os Senhores Dragões lá querendo voltar, dominar a região de novo, entendeu? Por causa de uma guerra dracônica que teve no passado, blá, 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 blá. Mas é porque eu queria o quê? Eu queria player brigando com o dragão, porra. Eu queria ter o dragão negro lá, chegando lá e quebrando o pau com o dragão. Então era isso, D&D porra. clássico, né? D&D clássico, D&Dzão mesmo, porra. Eu acho que o bagulho mais clássico é isso, o jogador brigando com o dragão. Exato. Mas aí eu quero, Exato. pô, né, depois eu tive várias outras ideias, várias outras campanhas, e eu quero focar em algo mais sobrevivência. Então, vamos supor que eu fosse fazer isso desde o início, né? Talvez o meu mundo seria completamente diferente. Hoje eu tenho, por exemplo, eu tô trabalhando numa campanha chamada, seria o Wrath of the Forgotten God, né? Como é que seria a tradução disso? A Fúria do Deus Esquecido, né? Do Deus Esquecido. Então, eu tô trabalhando nisso, que é uma campanha mais focada nessa questão da sobrevivência. Mas aí, pô, vai criando com a necessidade, né? Você vai fazendo isso daí. Inclusive, no futuro, aí um dia eu vou lançar essa campanha lá na DMs Guild. Aí, ó, interessante, pra quem já tiver interesse futuramente. Vai demorar, porque é muito trabalhoso fazer tudo sozinho. Mas é legal, mano. Imagina, né? Um trampo danado, pensar em tudo, várias coisinhas, pensar nessas coisas que a gente tá falando, em deuses, religiões, regiões, bastante coisa, né, cara? O que tu comentou, né? A gente tava falando um pouquinho no off ali, mas tu tava comentando um pouco sobre... Eu até perdi, entre aspas, como uma brincadeira, né? Pra esse episódio, pra tu pensar como se tu fosse jogar um D&D num mundo teu criado, né? Tu chegou a comentar um pouco que seria algo mais... como é que é? Steampunk, assim, né? Tipo assim, eu gosto bastante do D&D tradicional, mas eu gosto de botar coisas diferentes, fugir um pouco desse tradicional também, né? Então, que nem tu comentou, que a gente tava comentando antes, eu gosto da temática steampunk, então eu penso que se eu fosse criar um mundo, talvez eu colocaria elementos de steampunk nele, né? Por exemplo, que essa tecnologia é mais com engrenagens, movida a vapor e tudo mais. Mas eu queria colocar algo meio de mágica junto nessa tecnologia, por exemplo, são movidas por cristais mágicos, por exemplo, sabe? Maneiro. Daí poderia desenvolver a partir disso, por exemplo, pudesse ter autômatos, animais mecânicos que são movidos por cristais mágicos. Só que, por algum motivo, alguns são corrompidos, eles meio que ficam desgovernados, digamos assim, sabe? Não tem controle, se tornam agressivos e tudo mais. Que legal. Ou criar equipamentos com base em steampunk, por exemplo, uma espada normal, só que ela tem um mecanismo que, dependendo do cristal, ela ganha um atributo diferente pra ela, né? Por exemplo, um cristal de fogo vai dar um aspecto de fogo pra ela, ou algo desse tipo, sabe? Ou até que nem a gente comentou ali do Critical Role, né? Do Percival, tem armas de fogo. Trazer algo dessa mecânica pra esse mundo também, pra deixar sair do convencional, sabe? Essa é, tipo, uma ideia de temática que eu acho interessante pra uma criação de mundo. Então, no meu mundo, né, mano, eu gosto muito de falar que existem comunidades de gnomos que são meio que focadas nisso, né? Eles são, entre aspas, artífices, que eles criam essas questões, criam golems, criam autômatos, né? Criam, como você falou, talvez uma espada que eu boto uma pedra mágica e ela talvez mude o dano que ela vai dar. Então, são coisas que você pode estar incorporando, sim, no D&D também. Mas talvez isso já, no seu mundo, já evoluiu tanto que já é algo já generalizado. Já não é talvez o que nem eu faço assim, umas comunidades. Já é algo mais global do seu mundo, talvez, entendeu? É algo mais cotidiano. Você vê, tipo, em cada cidade você vê algum aspecto desse, sabe? Sim, maneiro, pô. Olha só, eu vou falar um negócio agora que vai ser loucura. Mas no meu D&D eu tenho uma cidade chamada de Terras Altas, né? No meu mundo. Que ela é uma cidade, cara, imagina uma rosquinha, entre aspas, flutuando, um donut gigante furado no meio, que ele ele flutua, né, por causa de uma bateria arcana no meio dessa rosquinha, né? Então ela fica flutuando. Aí a parte de cima dessa rosquinha é toda a cidade construída. E a parte de baixo, a gravidade é invertida magicamente, mas a gravidade é invertida e tem outra cidade ali embaixo, entendeu? Só que é uma cidade que acaba pegando menos sol, uma cidade não tão, digamos assim, evoluída, né? Evoluída Sim, não, ela é mais... Não é o prime state, né? Não seria o local ideal, digamos assim, para se construir. Mas existe. Então, o que acontece? Ali,
Eu tenho, por exemplo, guildas de gnomos que eles constroem esses mechas, né? Entre aspas, que eles mesmo entram dentro e eles caem na porradaria, tipo uma arena mesmo. Inclusive, até um personagem meu, uma vez, eles estavam procurando um dos anéis do Senhor Dragão lá, né? E eles acabaram brigando com um cara que possuía esse anel. E ele possuía também, era um gnomo dessas batalhas da arena, né? Eles, pra vencer dele, entraram na arena e brigaram com ele, mas o personagem acabou morrendo, se eu não me engano. Então ele acabou, o personagem, ele acabou, o mecha matou ele e começou a pisotear mesmo o peito dele até ele morrer, mano. Brutal. Caralho, mano. Mas o personagem não morreu no final das contas, né? Ele voltou. Fez um pacto lá com um demônio louco, né? Mas voltou. E conseguiu recuperar ainda o personagem. Tudo de acordo com as histórias, né, mano? Mas fazia Sim. muito sentido, né? Inclusive ele ganhou um nível de Warlock por isso. Mas são coisas que você pode sim incorporar na sua história, muito válidas, talvez global ou talvez não, né? Que nem no meu caso não é algo tão global, mas talvez eu acho muito foda também, algo muito válido, né? Claro, aí é sempre interessante, né? Por exemplo, algo, sei lá, em escala global, dentro das cidades, por exemplo, utilizaria pra puxar a carroça cavalos que seriam mechas, tá ligado? Tipo, movidos por uma pedra de energia ali, mas toda essa temática de steampunk, né? Talvez talvez seja uma tecnologia que uma raça em especial dominou. Talvez essa raça ela se sobressai sobre as outras e talvez criou um império sobre essas outras raças, talvez por causa disso, tá vendo? Então, muito disso talvez seja uma questão mais opressiva mesmo. Talvez essa raça ela não é uma raça boa, benéfica, ela é uma raça que tá dominando as outras por opressão. Então, são questões que é legal você pensar. Esse caminho. Exato. Tá vendo como já muda totalmente a campanha, né? A gente já tava num negócio mais, legal, talvez a carroça vai ser um cavalo mecânico. É algo legal, mas talvez, pra chegar nisso foi uma opressão fodida, desgraçada. Então, exato. Daí iria pra ir mais além, tipo, que nem comentei ali, talvez dos cristais estarem sendo corrompidos, tá ligado? Isso é por acaso ou é por essa raça que tá oprimindo, tipo, é algo já proposital, tá ligado? Eles fazem isso já pra meio que tentar suprimir a população, ou do tipo. Uma revolução. Exato. Dá pra ir pra vários caminhos, tá ligado? Interessante. No meu mundo, cara, eu gosto de imaginar que existiam... como eu falei, na minha ideia, a concepção, primeira vez que eu sentei pra jogar, né? Eu pensei, existiam esses 20 senhores dragões lendários, né? Cada um de uma espécie de dragão diferente. 15 deles eu tive que criar, porque... 10, né? Porque 5 eu peguei dragões cromáticos, 5 eu peguei dragões... como é que chama? Os dragões prismáticos, né? Se eu não me engano. E daí, que são as das cores, né, apenas. E daí depois eu tive que criar 10. Então eu criei 10 raças específicas, né? Mas o que acontece? Esses dragões, eles eram super poderosos, eles dominavam a região, mas eles começaram a competir com as outras raças, né? Os humanos e tudo mais. Então, eles tiveram uma guerra fodida lá no continente, que devastou, destruiu milhares de coisas, né? Mas enfim, como que eles venceram esses dragões, né? Essa cidade em específico, ela criou vários construtos mágicos gigantes, e acabou brigando com esses dragões também, junto com, que era entre aspas, uma campanha que aconteceu, né? Junto com essa batalha dos personagens brigando contra esses dragões, né? Então, talvez tenha relíquias dessa guerra ainda espalhadas nesse mundo, que são esses robôs gigantes, entre aspas, que não tenham mais propósito, entendeu? Interessante. É uma ideia talvez interessante também, alguma coisa desse gênero. Interessante. Nesse caso, eles foram destruídos, esses robôs, né? Porque seriam um poder gigantesco, né? Mas eles existiram, né? Então, seriam coisas que talvez é sempre legal você ir pensando, né? Cara, sempre vai ter algo que criar, ou talvez ir pra um lado, tô... tipo, que nem esses construtos de guerra antigamente, tipo, era muito avançado, mas depois a guerra se perdeu esse conhecimento e agora tá voltando de novo, tipo, com essa tecnologia, mas ainda não tão avançado. Daí você pode ter, tipo, equipamento dessa era perdida, que são, tipo... Sim. Ele tem uma galera atrás. Talvez a tua mudar, campanha... Tipo, melhorar a tecnologia. Talvez tua campanha é, tipo, impedir que o vilão consiga Exato. esse equipamento. Entendeu? Naquele caso, eles foram trancados magicamente, né? Eles foram desfeitos, entre aspas, encolhidos, né? E trancados magicamente, mas eles estão por aí, no meu mundo, né? Então, talvez isso tá retornando, que nem você falou, e o vilão tá atrás e a ideia inteira é acabar com essa campanha. Entendeu? Tipo, acabar com não deixar esse cara conseguir. Né? Ou talvez, assim, esse equipamento ainda tá lá, num campo de batalha destruído, e uma cidade cresceu ao redor. Essa cidade tá usando aspectos desse robô. Então, não é no meu caso, né? Mas talvez são coisas que você vai podendo pensar. Né? Ou então, vários equipamentos, ou parte deles que, tipo, tá perdido dentro de dungeons, tá ligado? Daí dungeons que
teria armadilhas nessa temática e tudo mais pra dificultar a ida dos jogadores até lá também, tipo, dá pra pensar em várias coisas assim pra chegar neles, né? Exatamente. E qual que é o ponto de tudo isso, né? A história é um elemento muito importante que vai impactar também nessa tua criação. Então, como a gente tava... Tudo isso que eu tava falando era mais pensando nisso, né? Então, você vai ter o mundo em si mesmo, você vai ter os personagens desse mundo, que são muito importantes. Às vezes você tem um vilão, que nem Dark Sun, megalomaníaco, que é o dragão, né? Ele venceu lá a guerra contra os caras e dominou o mundo. Então, tipo assim, é um personagem desse mundo que influencia o mundo. E outra coisa, outro fator importantíssimo é a história, né? Então, que nem a gente tá falando agora, talvez essa guerra deixou esses mechas, e isso vai influenciar no seu mundo, né? Então, pensar nesses 3 aspectos aí, eu acho que já é um bom começo aí pra qualquer um que vai começar aí já ter um pontapé inicial, né? Espero que talvez tenha ajudado aí, dado umas ideias aí, Não, né? com Inspirado certeza. alguém aí a criar Com alguma certeza. coisa. Acho que falando vários exemplos assim já dá uma ajuda boa, né, pra galera despertar alguma ideia ali ou aqui, ou algo que tava meio parado, dar uma ajuda pra pessoa pensar em continuar e tudo mais. Acho que é importante. A minha ideia é isso aí, cara. Começar pequeno, ir evoluindo com o tempo, né? Você vai, conforme a necessidade vai surgindo, criar talvez uma cidade e a aventura se passa inicialmente nessa cidade, ou talvez até, eu peguei lá, né? Como você vai jogar? Vou jogar em casa, ou talvez eu vou streamar, é diferente, né? Mas vamos supor que eu vou jogar em casa. Talvez já pegar uma cidade pronta lá, pega lá Saltmarsh lá do livro lá que lançou, lá Ghosts of Saltmarsh, nem lembro qual que é o nome. Mas daí pega lá essa cidade lá e usa na tua campanha, uma das cidades lá do teu mundo lá. Ou procura online, aí hoje tem milhares de ferramentas online, né? Eu pessoalmente uso Incarnate, né, para criar. Hoje eu faço minhas cidades no Incarnate. E o mapa mesmo eu tenho desenhado, né, eu desenho na mão. Mas hoje talvez eu gostaria que fosse no Incarnate, né? Eu tô recriando ele no Incarnate. Porque são... Ou talvez o software que você quiser. Claro, né? claro. Existem milhares mesmo de ferramentas aí. Você tem que meio que ir experimentando e achar o que vai funcionar pra vocês, hein? Talvez um grupo vai precisar mais de uma coisa. Exato, ver o que se adapta melhor Sim. à campanha, né? Um grupo, às vezes, vai valorizar muito mais um aspecto, outro vai valorizar muito mais o outro, né? Então, tem que também ter uma noção ali do teu grupo, né? Exato, exato. E é aquilo também, né? Se quer criar seu mundo, não precisa criar totalmente do zero. Se tu quiser também pegar, tipo... Vai pegando aspectos do que já existe. Claro, gostei dessa parte de Forgotten Realms, quero isso. Então, a gente pode pegar isso em específico e ir criando o mundo a partir disso também, né? Não precisa ser 100% igual o já existente, esse cenário já existente. E assim vai te ajudando já também a criar o seu. Ou se você quer também, às vezes eu quero usar um cenário existente, mas eu tenho um jogador que é problemático, ele fala que as coisas não são certas, que nem o que deveria ser. Cara, pega um personagem importante desse Forgotten Realms, que nem o Elminster, que é um mago muito impactante, né? Mata ele já na primeira sessão. Fala assim, o Elminster foi decapitado, morto, acabou, já era. O cara já vai saber que ele tá em outro lugar, cara. Já não tá no Forgotten Realms, ele tá no Forgotten Realms brutal, sei lá, Forgotten Realms estranho. Já muda a dinâmica já do mundo. Então, já. cara, é isso aí. Mas você... Como você falou, se inspire em livros, em filmes, em coisas que você tem aí, né? Mídias, assim, que você acha legal. E o que importa é você estar entusiasmado, na minha opinião, cara. Se eu tô entusiasmado pra jogar o meu jogo, esse entusiasmo, ele vai transferir, né, pro jogador. O jogador vai querer, né? E tentar também não jogar tudo isso que você criou. Nem tudo que você vai criar vai aparecer na tua... não vai ser, talvez, impactante, né? O jogador talvez nem vai influenciar com isso. No meu mundo, por exemplo, já tá, sei lá, na quinta grande era do meu mundo. Todas as outras eras não são importantes para a campanha, mas elas existem. Então, talvez se um jogador quer explorar mais, ele vai atrás. Ou talvez isso seja uma campanha em si, né? Desvendando um mistério de uma era passada, algo do gênero. Mas não necessariamente jogar tudo em cima do jogador, né? Deixar eles explorando, né? Claro. Ter isso já estabelecido vai acabar sendo legal se um dia isso vier à tona, né? Exatamente, deixar ele descobrir por conta própria, né? Isso que é interessante também do D&D. Não forçar a goela abaixo porque também ninguém merece, né? Não, com certeza. Vai ficar cansativo pra você e pros jogadores, né? Então, Talvez, eu sempre costumo falar, né? Uma introdução geral do seu mundo é sempre bem-vinda, né? Eu vou criar aqui o que esse meu mundo é diferente dos outros. Se são pessoas que não conhecem, só dá uma explicação geral mesmo, mas o pessoal já joga há 10 anos. O que esse meu mundo é diferente de Forgotten Realms? O que esse meu mundo é diferente de Greyhawk, né? Dragonlance. E daí meio que explicar um pouquinho disso, mas não jogar todos os elementos, né? sim. Porque
Por exemplo, do meu mundo, hoje eu tenho, centenas de páginas escritas em cadernos, em PDFs, né? Se eu for falar tudo que tem pra falar, a gente fica aqui hoje até a meia-noite, por exemplo, né? Sim. Mas então... Nem é bom também muita coisa. falar tudo sobre o seu mundo e deixar eles descobrir, porque tu já vai falar tudo, já vai ter que pensar em mais coisas novas, tudo mais assim, vai soltando aos poucos, vai dando tempo de você pensar melhor na criação do mundo, melhorar ele e tudo mais também, né? Cara, eu tenho uma analogia que eu tava até pensando nisso esses dias. Eu tenho um medidor de energia aqui na minha casa que me fala o padrão que eu sempre tenho de consumo no mês, né? Uhum. Então todo mês, final de mês, eu vou lá e vejo isso, né? Eu tinha uma aranha, cara, gigantona que ficava ali do lado dele, que ela criou uma teia ali, né? Eu pensava assim, porra, cara, uma hora dessa eu não costumo matar esses bichos, né? Eu pensei, porra, uma hora eu vou ter que matar esse bicho, né, mano? Pra abrir essa porra e medir ali, porque vai que esse bicho me pica, né? E fui deixando, mano, fui deixando. E o bicho foi crescendo, tá ligado? Então chegou o momento de eu medir. Um dia assim, tipo assim, daqui a 2 dias eu vou ter que medir pra pagar lá, ver quanto que eu gastei e pagar, né? Mano, essa aranha simplesmente desapareceu, tá ligado? Ela tinha uma toca ali e ela não tava mais lá. Então, tipo assim, mano, o que aconteceu? Será que ela virou um ser superior e virou um deus? Acendeu a ela realidade. fugiu de medo porque ela sabia que eu ia matar ela? O que aconteceu? O mistério é uma ferramenta muito poderosa, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, não jogar tudo de uma vez pro teu jogador também vai deixar ele com a pulga atrás da orelha. E também, às vezes, é muito melhor eu dar uma sementinha e depois isso crescer pra algo diferente, porque às vezes eu posso mudar de ideia também, né? Exatamente. Talvez não... O que já tá definido, eu acho estranho mudar, né? Ah, eu apresentei aqui alguma coisa, né? E mudei. Então acho que fica algo estranho. Mas algo que não foi apresentado, que eu tinha, talvez, pô, não tá legal aqui, vou melhorar. A gente sempre tenta evoluir também, né? O mistério é uma ferramenta muito poderosa, cara. Exato. É sempre bem-vinda, é sempre boa de usar. Mas é isso aí, cara. Não sei se... Acho que a gente já cobriu bem aqui tudo, né? Não sei se tens alguma dúvida. Eu acho que sim. Acho que a gente abordou bastante assuntos interessantes de criação de mundo. Da minha parte, acho que era isso, cara. Não sei se tem mais alguma coisa que quiser falar aí pro Teve até pessoal. a história bônus da aranha, pô. Pois é, cara. Acho que é isso aí, pô. Demorou. Então, acho que é isso. Finalizar com a história da aranha divina. E, bom, pessoal... Deixem um like, comentem, compartilhem com a galera. Comenta aí nos comentários o que aconteceu com a aranha. O que vocês acham que aconteceu, mano? Já encontraram uma aranha divina na sua casa, mano? Deixa aí nos comentários, compartilhe com nós suas histórias de aranha, mano. E se quiserem também falar um pouco sobre os mundos que tem por aí, né, cara, que vocês criaram, também é algo sempre muito bem-vindo, né? Exato, deixem ideias de mundos que vocês têm, se já criaram, ou que vocês querem criar. Quem sabe aí um vai ajudando o outro aí também, dê ideias, dê dicas. E se ajudem. Junta lá no nosso Discord, lá que também o pessoal vai com certeza tá falando disso. Com certeza a galera lá vai estar animada também, mano. Cheia de ideias aí. E, então acho que é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! Falou! Mas o quê? Vocês ainda estão falando sobre isso? Já deu o meu horário. Estou indo embora. Vejo vocês amanhã. Pois é, tem razão, Thorin. Já estou de saco cheio desse livro. Agora vê se viu do que o Tom Ancião é capaz. Melhor pararmos com o Tom Ancião por um tempo, não acha? Vamos tratar de uns assuntos mais normais. Lantern flicker, shadows sway, the fire's whispers fade away. The mug half empty sits alone, the night hums low in a tired tone. Last call lullaby, sing me to sleep, where dreams are shallow and rest runs deep. The stars lean close as the world lets go. Last call lullaby, soft and slow.
The tavern breathes its final yawn. The day retreats, the night moves on. Curtains drawn on a stage of wood. Rest will find us as it should. Last call lullaby, sing me to sleep, where dreams are shallow and rest runs deep. The stars lean close as the world lets go. Last call lullaby, soft and slow. Candles dim and the stories fade. The world unwinds its busy parade in the quiet of night where stillness stays. Last call